reunião que a gente faz pra discutir as coisas que não estão boas. Problemas como viver naquela grama ali. Apelido. Os apelidos sempre saíam bastante. Pedala Robinho, né? Um tapa na cabeça. Um menino que me incomoda na sala. Você bota tudo pra fora sem chatear ninguém, assim, e nem... Porque você não pode falar o nome na assembleia. E também tem as felicitações, que são coisas boas que acontecem na classe. Eu gosto de felicitar e gente que me felicita. Eu também. O trabalho com a assembleia repercute demais na minha casa. Hoje em dia, que já é um hábito para eles discutir, qualquer situação de conflito ou de muitos programas, a primeira frase é, bom, nós temos que fazer uma assembleia. Então a gente percebe que isso foi incorporado à rotina até mental deles. Assembleia escolar. Levanta o dedo pra decidir a minha escola. Eu vou construir na cartolina, expresso desejos e com meu voto, futuro eu vejo braço esticado. Dou minha opinião, é hora de solução. Todos juntos, tratando a questão e pelo voto vem a decisão. Assembleias escolares. Ela foi fundada em novembro de 1977. Nessa ocasião, a escola onde nós trabalhávamos tinha mais ou menos 1.500 alunos e foi dividida em 3 partes. Assim, 500 e poucos vieram para cá, quase 500 ficaram lá e outros se dispersaram para outras escolas. A escola justamente foi criada pelos pais porque queriam conservar a mesma filosofia e a mesma proposta política pedagógica. Fundamentalmente, o princípio essencial é a participação do aluno no seu processo de desenvolvimento moral. Caetano, e o senhor? Dividiram o campo. Tinha, mas foi felicitado. Eles não tinham felicitado. Entendeu? E você pode perceber que a rede do gol mudou também. Colocaram uma mais nova. A definição mais simples que a gente tem de assembleias é que são o espaço de diálogo. Ela tem como objetivo trabalhar tanto a construção de valores democráticos dentro da escola, quanto trabalhar também resolução de conflitos cotidianos, mas através do diálogo. Bom, a Assembleia de Classe começou há mais ou menos 6 anos e numa tentativa da gente concretizar mais o objetivo nosso de uma escola democrática e participativa. O que é uma escola democrática? É uma escola onde todos têm lugar para expor o seu pensamento, para fazer as suas críticas, para propor novos trabalhos. A Escola Comunitária de Campinas, ela encampou esse projeto achando que, de fato, a escola também tem um papel importante na formação ética e moral dos seus alunos. Ele saber lidar com os conflitos, ele saber buscar soluções, é a busca da autonomia do aluno. São 3 tipos básicos de assembleia que a gente vem trabalhando hoje nas escolas. O primeiro é o que a gente chama de assembleia de classe, que é aquela assembleia que acontece dentro de cada sala de aula e tem por função regular as relações entre os alunos da própria sala de aula. Em cada sala de aula existe um espaço, normalmente 2 cartolinas, onde as crianças espontaneamente escrevem as suas críticas e as suas felicitações. Tudo que vai acontecendo durante a semana em que ele não gostou, a criança não gostou, que tem críticas a fazer, ele vai lá e escreve a sua crítica. A mesma coisa com as felicitações. Aquilo que vai acontecendo, que ele se sentiu feliz na escola, que ele se sentiu satisfeito, ele vai nessa cartolina e coloca a felicitação. Não é mais. É um porém, né? Mas é um porém. Gente, vamos fazer então. Fica na hora da assembleia. Bom,
Então vamos organizar as carteiras para a gente colocar nesse canto e liberar essa outra área aqui. Vamos lá, devagar. É interessante observar até as posições. Não pode haver obstáculo entre uma conversa, entre o diálogo. Então, a parede, a mesa, já constitui um obstáculo. Critico pessoas que vêm para a sala e ficam gritando. É a primeira. Quem quer falar? Ivo, quer falar? Que, assim, gritar na sala de aula, se tiver em meio de atividade, essas coisas, vai atrapalhar as pessoas que estão fazendo atividade. Se grita, vai tirar a atenção das pessoas. Giovanni, leia de novo pra gente a crítica, por favor. Critico pessoas que vêm para a sala gritando. Pelo que eu entendi, é quando elas entram na classe, não são no meio da classe. Eu também entendi isso, não é E no eu meio acho que da elas aula. chegam atrasadas. Existe um combinado entre os professores e as crianças que, tanto nas críticas quanto nas felicitações, principalmente nas críticas, eles criticam fatos e não pessoas. Eu posso dizer, eu critico colegas que estão brigando demais no futebol, mas eu não critico fulano que está brigando demais no futebol. Para proteger a criança que tem alguma atitude inadequada, porque nessa situação ela vai ficar exposta à crítica de um grupo todo. Alguém mais? Assim, eu acho que as pessoas que chegam atrasadas, elas, primeiro, estão fazendo uma coisa errada, chegando e entrando depois que já começou a aula. E principalmente porque, assim, elas entram ainda gritando. E como o Ivo já disse, né, elas entram e a gente pode estar no meio de uma atividade. Isso atrapalha, entendeu? João, eu concordo com você que atrapalha a aula, que é muito chato. Mas às vezes você falou que tem um horário pra chegar, que foi combinado, mas às vezes acontece algum imprevisto, sei lá, era a única... Eu aprendi a discutir as coisas, a saber me integrar melhor com as pessoas, ter a oportunidade de falar. E a gente discute as críticas para tentar resolver. Eu acho que o professor aprende um pouco com isso, eu acho, na minha opinião. E os alunos também. Nós começamos com rodas de conversa, não tinha essa estratégia de críticas, felicitações. Eles tinham os conflitos entre eles no recreio e eles solicitavam uma conversa. Aí eles faziam as rodas de conversa e traziam para o momento. Depois nós fomos formalizando, sistematizando esse trabalho através dessa estratégia de críticas e felicitações. É sempre uma metodologia flexível em função das necessidades que vão aparecendo na realização das próprias assembleias. A gente já vem fazendo um trabalho de anos numa roda de conversa que, vamos dizer assim, foi o que antecedeu o trabalho de assembleia. E é um trabalho que a gente começou a fazer com as crianças de Infantil 2, eles têm 4 anos, e vimos, assim, resultados muito legais. Vocês lembram o que aconteceu? Por que a gente começou a assembleia? O que estava acontecendo? Porque estava quebrando as pás. Quebrando as pás do parque, não era? E o que eles estavam fazendo com as pás? Fazendo de conta que é fogo, água e raio laser. Tá? Então foi trazido por uma das crianças essa situação de que estavam quebrando as pás do parque e que eles não estavam gostando disso. Assim, eles faziam força e daí quebrava. Com a pá quebrada, o que acontecia? Não podia ser assim, era pra cavar areia. E com a pá quebrada, como é que cavava areia? Pode cortar o dedo. Machucava, não era? Então eles foram chegando a conclusões aí do que acontecia com aquela pá quebrada. E daí ficava raspando assim e doía a mão. Agora eles ainda retomam cada situação que eles encontram uma pá quebrada, precisamos conversar de novo sobre isso, tá? E parte deles e não da gente. Então sai aquela coisa de que nós é que estamos mandando. É uma decisão deles. Eles assumem o compromisso com relação a isso muito mais fácil.